Bom dia a todos. Ainda que aqui dentro sempre parece que é noite, né? Queria agradecer a presença de todo mundo e também o convite feito pelos organizadores do simpósio para a gente poder falar aqui hoje. A gente vai falar sobre a temporada de projetos, que é a exposição que está acontecendo aqui ao lado, atrás daquela parede. Mas antes, para falar sobre ela, a gente considera bastante importante esclarecer qual que é o contexto no qual ela acontece, que na verdade é o contexto da temporada de projetos, que é ao qual se refere o nome da exposição. Então, mais especificamente, a gente quer esclarecer mais ou menos o que é o edital, temporada de projetos do Paço das Artes, e simplificando bastante qual que é a situação, uma maneira de entender o que é o edital identificar então que uma instituição possui uma estrutura essencialmente expositiva e dispõe de dinheiro público para investir nessa estrutura, e para isso precisa deixar claro como que esse dinheiro está sendo usado. É nesse momento então que surge o edital. Ele parece ser um precedente que facilita o uso desse dinheiro, e o que ele faz basicamente é uma chamada para projetos. Essa chamada costuma não ser muito clara, mas artistas e curadores que estejam interessados no espaço ou em desenvolver seus trabalhos elaboram seus projetos. Os projetos são enviados para a instituição nomeia um júri, o júri seleciona os projetos. Então os projetos são realizados no espaço. Na sequência, obviamente, os trabalhos são retirados, o espaço volta a ficar vazio, então isso quer dizer que isso se repete ano após ano. É importante ressaltar que eu falei uma instituição e não necessariamente o Paço das Artes, porque isso acontece não só aqui, mas uma quantidade enorme de instituições, tanto na cidade quanto em todo o país. Então, é dentro desse contexto que surge a temporada de projetos na temporada de projetos. Como o James e o Pepe, a gente também é artista, e foi da nossa própria prática de elaboração de projetos que surgiu a ideia de pensar sobre os projetos. E outra coisa que é interessante é que a própria proposta da exposição existe como projeto, surge como projeto, que foi mandado para o edital daqui. E aí a proposta é, além de expor os projetos, também organizar encontros, oficinas e gerar situações de trocas, e também articular uma série de ferramentas na internet que estão ao redor de um site que está disponível, e que todas pretendem gerar uma reflexão crítica, pública e aberta sobre todo esse processo de elaboração de projetos. Eu acho importante esclarecer e explicar a motivação de cada um desses eixos que a gente articula na nossa proposta, começando pela exposição, assim, por que lidar com projetos no espaço positivo pode ser interessante. Acredito que isso é possível questionando o quanto os projetos eles podem conter um pedaço da obra, uma parte da obra, ou chegar a substituí-la, ou até ainda o quanto eles podem conter uma parte da obra que jamais poderia se concretizar. Ao público geral, a exposição se configura numa possibilidade dele ter um contato, acesso a uma produção muito mais abrangente e variada, inclusive a uma etapa da produção que geralmente nunca é revelada, né? A exposição também faz sentido para a gente, pensando que o Paço das Artes está fora do mapa das artes, né? Quase fora, mas mais importante talvez, ele está dentro da cidade universitária. Então a gente pode pensar que um público mais próximo daqui é um público em formação. Pensando nisso, aos artistas, a gente acredita que eles poderiam... a exposição permitiria uma compreensão, o aperfeiçoamento e a contextualização das produções, possibilitando um maior intercâmbio entre eles
e até oferecer um retorno aos trabalhos. Aí, o projeto expográfico, desse modo, a gente pensou que ele deveria conter tanto um espaço de leitura, né, ter uma sala de leitura que as pessoas pudessem acessar os projetos, mas também de... de efetivar um território de diálogo por meio dos diversos encontros. Então, a gente foi atrás de várias referências de como também criar esse espaço. Já as atividades de formação, que é um segundo eixo que a gente criou, elas têm o intuito de esclarecer, ampliar e aprofundar o que é sugerido pela exposição, tornando o debate extremamente público. Para isso, o formato das atividades, bem como o conteúdo das apresentações, foi pensado sempre em diálogo com os profissionais convidados a vir falar aqui. Também com esse interesse, o projeto Portfólio, que foi criado junto com o Núcleo Educativo, é uma oportunidade onde os artistas participantes com projetos podem apresentar os seus trabalhos oralmente e presencialmente, né? Um outro formato. E as oficinas são para artistas e curadores, não limitados só aos participantes, mas quem quiser se inscrever também. São um lugar de aperfeiçoamento e compreensão dessas práticas, né? A gente criou um outro programa que chama Arte Projeto, que conta com a apresentação de experiências e reflexões de críticos, curadores e artistas sobre noções de projeto, exposição, processo, coisas e outros assuntos tangenciais. E aí, por fim, a gente fez um programa que articula o passo com a USP, pensando nesse contexto, convidando e trazendo diversos docentes de várias unidades a falarem sobre a noção de projeto a partir da sua área de conhecimento. Então, cria aí um espaço interdisciplinar também. Aí a gente tem um caso de uma pessoa que veio da física, o Marcelo Munhoz, na semana passada, que ele curiosamente trouxe um desenho, um esboço, uma brincadeira de como o Da Vinci projetaria o grande acelerador de partículas LHC, que é um projeto que o Marcelo participa, e junto com outras 10 mil pessoas. É um projeto que trabalham muitas pessoas. Então, aí o último eixo da proposta, eu já vou terminar porque meu tempo está acabando, o uso da internet. A gente acredita que ela cumpre vários papéis nessa proposta. O primeiro deles foi de criar uma comunicação mais efetiva com todos os envolvidos, todas as pessoas que a gente convidou. A gente convidou 300 artistas para exporem projetos. Além disso, a gente acreditou que ia ser interessante a gente relatar o nosso próprio processo em desenvolver o nosso projeto até a execução da exposição. E, principalmente, o site ele é uma ferramenta importante para criar um arquivo de toda a documentação que a gente vem gerando por meio das discussões aqui dentro e da pesquisa que a gente tem feito sobre esse tema de projeto artístico. Isso também possibilita uma discussão muito mais profunda, tanto para quem ainda vai vir participar dos debates, tanto posteriormente. Esse posteriormente também é importante, porque ultimamente pretende fazer uma publicação com o material que a gente vem juntando e também com alguns convidados de fora com contribuições de textos. E eu acho que é isso. Obrigada. Acabou.